para vocês o que é manejo de irrigação inteligente. E essa apresentação é uma introdução conceitual sobre esse termo. Muitas pessoas ainda não têm um bom entendimento sobre a ideia de inteligente. A gente vê muito essa questão: tomada inteligente, luz inteligente, casa inteligente. Então existem várias coisas relacionadas com a automação, mas no caso do manejo de irrigação, isso não quer dizer especificamente que é algo relacionado apenas com a automação. Vai um pouco além. Então a gente vai estar discutindo sobre os conceitos relacionados com a irrigação inteligente e no final estarei apresentando um projeto que pode ser reproduzido por qualquer pessoa. Estarei realizando aqui no meu sítio para vocês verem de forma prática o que é irrigação inteligente e como a gente pode estar utilizando essa prática para melhorar o manejo dos recursos hídricos. Então a gente começa: o que é irrigação inteligente? O que é ser inteligente? A gente tem aqui a foto um desenho do Albert Einstein, que ele é considerado um gênio, um cara muito diferenciado, que todas as pessoas associam com inteligência. Mas aí vem a pergunta: o que é que faz ele ser inteligente? E a gente pensa: é porque ele descobriu a teoria da relatividade, ou ele propôs, ou é porque ele fez muitos trabalhos muito relevantes para a física e coisas do tipo. Ou então ele pensou de uma forma diferente sobre um determinado assunto que outras pessoas não pensaram. E sim, ok, talvez uma pessoa extraordinária, beleza. Mas de uma forma mais ampla, a gente pode considerar inteligência baseado em uma frase que muitas pessoas atribuem ao Einstein, mas eu não tenho certeza que é dele, mas eu vou falar assim mesmo, que diz que a inteligência é a capacidade de se adaptar. A inteligência é a capacidade de se adaptar. Então a gente está falando de adaptação. E se a gente utilizar esse conceito como inteligência, ela abre uma gama de possibilidades para vários tipos de ser vivos, e todos os ser vivos, na verdade, vários tipos de processos que podem ser considerados inteligentes. E dentro do conceito de máquinas, isso cabe muito bem dentro do conceito de sistemas, porque uma máquina, um sistema, um computador, geralmente ele é programado para fazer apenas o que ele foi programado. Ele não se adapta ao ambiente, ele não se adapta ao meio, mas com o advento das tecnologias e agora mais com a inteligência artificial, as máquinas elas estão tendo essa capacidade de se adaptar aos dados que elas vão recebendo para fazer predições, para não cometer certos erros. Então, a gente pode estar ampliando o conceito de inteligência e dizer que está relacionado com a tomada de decisões que ajudam a alcançar um objetivo. E se a gente utilizar mesmo esse tipo de conceito, toda a vida em si é considerada inteligente, mesmo aquelas que não têm cérebro, porque o propósito, o objetivo da vida é sobrevivência. E a vida ela é programada para se adaptar ao meio para que possa sobreviver. E aos que não conseguem fazer isso, do ponto de vista de espécie, elas são extintas, ou seja, elas não foram inteligentes. E é um pouco complicado a gente falar sobre isso, mas é importante isso do ponto de vista da irrigação, porque a irrigação tradicional, ela tem a ideia de apenas molhar a planta, ou seja, fazer ali uma aplicação que não muda de acordo com as necessidades da planta, ela não muda de acordo com o ambiente. Mas a partir do momento que a gente controla a irrigação para que a irrigação possa atingir um objetivo, o objetivo esse garantir que a planta tenha acesso a recursos hídricos de uma forma eficiente, a gente pode chamar ela de irrigação inteligente, porque ela está se adaptando à planta ou ao sistema em questão. Então, desse ponto de vista, a gente pode falar que a inteligência está associada com decisões objetivas, porque ela está relacionada a um objetivo. Por exemplo, se eu começar com a pergunta: o que quero?
O que eu quero? Então eu tenho um sistema de irrigação, estou aqui no sítio, e eu falo, eu quero economizar água e energia sem afetar a produtividade. Ok, legal. Mas, então qual é a solução? Repor apenas o que a planta consumiu. Isso seria um manejo. Não precisa necessariamente ser um inteligente, mas o manejo em si, ele já tem uma inteligência envolvida, que seria da pessoa. Então se eu vou lá, faço as medidas necessárias e falo, hoje você vai aplicar 1 hora de água, você vai irrigar aqui a irrigação por 1 hora. Amanhã está um pouco mais quente, eu falo, talvez seria interessante colocar 1 hora e 30 minutos hoje. Uma inteligência. Eu fiz uma observação e a partir dessa observação eu tomei uma decisão que pode ser que ela vai me ajudar a alcançar um objetivo. Nesse caso, não afetar a produtividade. Da mesma maneira, eu estou aplicando aqui 1 hora, outro dia está mais frio. Eu falo, hoje não vou irrigar, está meio frio. Novamente, economizei água e energia e não afetei a produtividade. Então essas são decisões objetivas que têm inteligência por parte da pessoa. Só que aí tem problemas também, né? Como saber o tanto que a planta consumiu, ou como saber na hora de diminuir, na hora de aumentar, o horário de irrigar. Então existem aí vários questionamentos que vêm a partir do momento que a gente tem um objetivo, que a gente tem uma meta. E nesse caso, quando a gente coloca uma automação, ou seja, máquinas envolvidas, que não tenha interferência humana, como é que a gente pode estar fazendo com que essas máquinas tomem essas decisões sem precisar o ser humano ir lá e falar de forma explícita, faça isso, faça aquilo, faça isso. Então é aí que entra a questão dos modelos, seja modelos de aprendizagem de máquina ou outros tipos de modelos baseados em processos. Tem que ter medidas, tem que ter sensores, tem que ter indicadores para indicar quando tem que fazer a irrigação ou não. E finalmente a gente tem um manejo inteligente. Então, quando a gente pensa assim numa coisa bem avançada, a primeira coisa que vem é uma plantação com vários sensores, estação meteorológica, imagens de satélite, imagens e sensoriamento de drones, tudo isso para determinar a lâmina de irrigação, quando irrigar, quando não irrigar, e talvez tudo isso sendo controlado por um algoritmo de inteligência artificial. Sim, isso é possível. Inclusive existem vários artigos, vários trabalhos conceituais. Ainda não é algo prático e viável, mas em geral é algo que é possível, certo? Totalmente possível. Lembrando, quando a gente fala de sensores, a gente pensa que é uma coisa supérflua, mas nossos olhos são sensores, nossa mão são sensores. Então quando você pega no solo e sente ele meio úmido e fala, hoje eu vou irrigar, você está usando o sensor. Quando você olha para a planta está meio murcha, eu vou irrigar, você está usando os seus olhos. Então o que a gente está fazendo aqui é apenas delegar esse tipo de trabalho, um trabalho intelectual para as máquinas. Então não é só uma delegação, por exemplo, de um trator que você está delegando um trabalho braçal para uma máquina, que você está delegando um trabalho intelectual para uma máquina também. A gente pode fazer de uma forma mais simples. Não precisa de imagem de satélite ou imagem de drones. A gente precisa de alguns sensores espalhados no pomar, uma estação meteorológica. Todas elas são enviadas para um computador. Esse computador, seja ele no local ou em outro local, pela internet, vai fazer toda a análise, verificar, criar aí fazer uma tomada de decisão para dizer quando ligar a bomba. Uma forma inteligente. Não precisa ser tão complexo. Se a gente colocar apenas uma estação meteorológica, essa estação meteorológica ela vai fazer ali um cálculo, e nesse cálculo ele vai dizer, tem que aplicar aqui uma lâmina de irrigação, por quê? Porque hoje está mais quente, porque hoje está mais frio, porque tem mais iluminação, tem mais radiação solar, tem mais vento. Então existe uma adaptação baseada no clima. E essa adaptação, ela também é considerada inteligente, baseada, por exemplo, quando eu chegar e falar, hoje está quente, no exemplo que eu dei, hoje está mais frio, vou irrigar menos. Tomadas de decisões baseadas em dados. Então a gente percebe então, pessoal, que
A irrigação inteligente não quer dizer necessariamente que é algo complexo, nossa, um supercomputador. Não. Qualquer tipo de dado que você utiliza ali para ter uma tomada de decisão, automaticamente é considerado uma irrigação inteligente. E a base da irrigação inteligente é os sensores. Nós chamamos também de nó sensores. Então o sensor, ele sempre vai ter aqui uma unidade de sensoriamento, que pode ser um ou vários sensores. No caso de uma estação meteorológica, são vários sensores. Uma unidade de processamento, que esses dados eles vão ser processados lá no local. Depois você tem uma unidade de transmissão. Se for no caso de uma transmissão sem fio, é uma antena, mas pode ser um fio também. E no final, e também uma unidade para fornecer energia para o sistema. E tudo isso tem um propósito: medir a mudança. Eu não traduzi aqui, mas é bom que já aprende um pouco de inglês. A mudança. Então, isso que os sensores fazem, e é isso que a gente faz. Quando a gente olha alguma coisa, a gente olha as mudanças. A vida é feita de mudanças. Os olhos captam as mudanças. Tudo é feito de mudança. Então são as mudanças. E quando a gente sabe das mudanças, quando a gente percebe essas mudanças, a gente pode tomar decisões em relação àquelas mudanças. Porque se a gente sempre manter de uma maneira, talvez não vai ajudar a gente a alcançar o objetivo. Então, sensoriamento é a base da irrigação inteligente. Então, aqui no caso do sistema, o sistema agrícola, existem várias formas de a gente conceituar, mas do ponto de vista da irrigação, a gente chama que é um sistema solo, planta, atmosfera. Solo, planta, atmosfera. A água vai estar no solo. A planta vai absorver essa água e ela vai transpirar, como T aqui, baseado em uma força de sucção causada pela atmosfera, porque a atmosfera é muito mais seca do que o solo. Então a água ela vai partir do local aqui que está com maior quantidade de água para o local que tem uma menor quantidade de água, seguido aqui um gradiente de potencial. Então a gente percebe aqui o ar, se a gente fosse medir em pressão, a pressão dela é muito mais negativa, ou seja, porque tem muito menos água em comparação ao solo. Então a gente pode estar medindo esse movimento de água do solo através da planta para a atmosfera. A gente pode estar modelando também, usando contas matemáticas, como no caso aí do clima. E a gente pode estar fazendo medidas tanto no solo, com sensores, ou mesmo na planta, como por exemplo, está medindo aqui a abertura estomática. Estômatos são pequenas válvulas que existem nas folhas, que controlam aí as trocas gasosas, incluindo da água. Então a gente pode estar medindo isso e essas medidas vão nos auxiliar a fazer a tomada de decisão. De forma análoga, por quê? Porque uma planta que está mais seca, ela vai ter uma evaporação menor, ela vai ter uma transpiração menor, ela vai ter uma condutância estomática menor, a temperatura da folha vai estar maior. Então você percebe que existe uma relação contrária aqui. E é baseada nesse contraste que a gente pode estar falando, ou a planta não precisa de água, ou a planta precisa de água. Só voltando aqui, então a gente percebe, a gente tem o solo, tem a planta, tem a atmosfera. No solo, essa medida de água no solo, ela se dá com sensores, todos são como sensores, ou instrumentos de medida, é um sensor também. O mais comum de todos é o tensiômetro. O tensiômetro nada mais é do que essa estrutura aqui, aqui tem um vácuo com água e tem uma cápsula porosa, igual um filtro. Então, à medida que o solo vai secando, a água aqui dentro, ela sai. E quando ela sai, ela puxa o vácuo, ela puxa, faz uma pressão, como se estivesse chupando um canudinho,
Essa pressão é medida aqui no manômetro. O manômetro é um instrumento de medida de pressão. E a partir disso, a gente tem uma relação. A gente tem uma medida de pressão que, quando é plotado, quando é comparado ou relacionado com o conteúdo de água volumétrico, que pode ser feito aí, por exemplo, por meio de secagem, a gente tem uma equação, e essa equação então a gente pode utilizar para inferir a quantidade de água que tem no solo. Veja, é uma forma indireta. Se a gente utilizar aqui outro tipo de sensor, por exemplo, aqui é uma TDR. TDR é chamada de... ela mede essa frequência. Assim, ela emite um sinal elétrico. Esse sinal elétrico ele vai e volta, vamos dizer assim, nessas hastes. E a gente mede o tempo que ela faz esse processo. Então, quanto mais água tiver, mais rápido, porque tem uma menor resistência. E quanto mais seco, mais devagar, porque a água ela aumenta a resistência elétrica por causa todos os sais que tá na água, né? Se eu estiver falando errado isso aqui, não tem nada não, mas o processo ideal aqui é entender que o sensor vai te dar uma medida, e essa medida vai estar associada com outra medida, é uma forma indireta, e a partir disso a gente pode tomar decisões como quando irrigar ou quanto irrigar. Se isso é feito pelo humano, a gente faz a medida e fala, tem que fazer. Quem é a inteligência por trás dessa decisão? O agrônomo, ou o profissional, o produtor. Mas quando é realizado por uma máquina, irrigação inteligente automatizada. Então no solo a ideia principal é essa. Você tem uma planta, ela está lá, tem uma quantidade de água, boa, legal, ela está feliz. Aí ela perde água para a atmosfera, por causa aqui do sol. O sol está esquentando, está aumentando os ventos e diminuindo a umidade relativa ou aumentando. O sol afeta o clima, é o clima, né? Se a gente colocar de forma direta, né? O sol é que faz que o clima exista. Então temos aqui uma perda aqui por evapotranspiração. Evapotranspiração é a combinação entre a transpiração da planta e a evaporação do solo. Então a planta ela consome essa água, seja uma perda pela evaporação, que é uma água que não é consumida pela planta, mas a maioria dela é perdida pela própria planta, porque a planta está no sol, ela precisa estar constantemente transpirando para ela não ser queimada. É igual a gente, se você ficar no sol, a gente sua, então a planta está suando. A partir de um momento, ela começa a ficar com sede, porque as raízes não conseguem absorver água, porque está secando. Então o ideal aqui seria irrigar. Mas se a gente não irrigar, ela vai continuar secando, o solo vai continuar secando, até chegar no momento que é crítico. E quando chega nesse momento crítico, a temperatura da folha aumenta, a planta ela tem que fazer formas de tentar reduzir isso, ela fecha os estômatos, ela não consegue mais absorver gás carbônico, ela não consegue fazer fotossíntese, ela começa a acumular várias substâncias, né, que nós chamamos de espécies reativas de oxigênio. Ela começa a oxidar, ela começa a se estressar e ela perde produtividade. Então para isso a gente tem que irrigar, e quando irriga a planta ela recupera, mas quando isso não é feito de uma forma adequada, o que acontece? A gente perde produtividade. Então por isso que é essencial ter essa medida para a gente fazer esse tipo de manejo adequadamente. E é basicamente isso, aqui é uma forma de mostrar. Existe a perda por evapotranspiração. Se o sistema de irrigação não é delineado da maneira adequada, a gente pode ter perdas aqui também por escoamento superficial, runoff. Escoamento é basicamente se você aplica uma lâmina de água muito grande, mais do que o solo consegue infiltrar, ela vai perder, ela vai correr, ou então ela vai ficar mais na superfície, vai criar uma crosta. Tem vários problemas que podem acontecer. Se você aplica uma quantidade de água muito maior também, que a planta vai conseguir absorver, parte dessa água perde em percolação profunda, que basicamente a água vai abaixo do que a raiz pode absorver, então fora aqui da zona radicular. E a gente também tem uns ganhos aqui, né? Parte dessa água ela pode voltar de novo.
Mas a ideia principal a irrigação é para manter a quantidade de água aqui na zona radicular dentro de um limite adequado para a planta. Então, como a gente falou lá no solo, a gente mede aqui a quantidade de água e também a gente estima a evapotranspiração, que é o tanto que a gente vai repor. Porque essa estimação nós chamamos de manejo baseado na atmosfera, que está em inglês também, atmosphere. Baseado na atmosfera, que basicamente é a ETC, que é aqui a evapotranspiração da cultura, é igual à evapotranspiração de referência, mais um coeficiente específico da cultura. Então nós temos aqui o coeficiente de referência. Eu fiz essa apresentação primeiramente em inglês, então vai ter algumas coisas em inglês, mas vocês conseguem entender aí. E essa evapotranspiração de referência, ela tem vários modelos, várias formas de calcular. O que é recomendado aqui, o que é mais recomendado, o mais adequado, vamos dizer assim, é baseado nessa equação chamada de Penman-Muti. Foi do meu trabalho de conclusão de curso na agronomia. Foi baseado nessa equação, que basicamente ele vai pegar dados da radiação solar, que é aqui o RN, umidade relativa do ar, que nós estamos aqui essa parte, velocidade do vento, esse U2, e a temperatura do ar, vai jogar dentro de uma equação e ela vai te dar aí essa evapotranspiração de referência. Só que ela é de uma cultura hipotética. É uma cultura que tem 12 centímetros de altura, cobre 1 metro quadrado, tipo uma grama. Ela é uma referência. Então a gente depois tem que adequar essa evapotranspiração de referência para a cultura em questão que você está trabalhando. E é por isso que quando a gente usa isso, ela é inteligente. Porque o Kc, que é o coeficiente da cultura, ele muda de acordo com o crescimento da planta. Então não é algo fixo. A planta, ela cresce, ela aumenta a área foliar, ela aumenta a quantidade de água que ela consome. Então a gente tem que estar adequando aqui o Kc e também adequando o ETO, porque a ETO está baseado com o tempo. Então essa adequação vai mudar a lâmina de irrigação, por isso é considerado uma irrigação inteligente. Existe outra maneira também de calcular ETO, que é o chamado de tanque classe A, que basicamente é um tanque com água, a gente mede o tanto que ele evapora, joga dentro de uma equação e consegue estimar a ETO. Só trazendo aqui porque a gente pensa, é só equação, mas existem métodos físicos também que dá para fazer essa estimativa. E basicamente, se a gente for colocar uma forma de incluir as duas medidas, da estação meteorológica e do sensor de solo, a gente pode fazer aqui um sistema de feedback. Basicamente, nós temos a estação meteorológica. Essa estação meteorológica vai calcular a ETO, vai lançar para um controlador. Esse controlador vai ter as informações que a gente colocou anteriormente do sistema de irrigação, como por exemplo o número de aspersores, o espaçamento entre aspersores, a vazão de cada aspersor, as zonas, né, os setores, e também características da cultura, quando foi plantada, a idade da cultura, coisas do tipo, o tamanho dela, o tipo de cultura. Então tudo isso aqui vai fazer para fazer um cálculo do tempo de irrigação, que então vai lançar esse sinal para, por exemplo, uma válvula solenoide ligar ou desligar. E baseado nisso, a gente pode ter um feedback do sensor do solo, que ele vai estar medindo o tanto de água que foi aplicado, ele vai estar reportando o erro, baseado aqui, a gente fez um cálculo, né? Porque idealmente todo solo tem uma quantidade máxima de água que ela consegue armazenar. Nós chamamos de capacidade de campo, que ela fica ali armazenada depois da drenagem. Então, a gente pode estar calculando ali é o ideal, é o máximo de água. Então a gente pode estar calculando, vendo se esse cálculo aqui da ETO, será que realmente está colocando a quantidade de água? É uma boa pergunta. Então ele vai gerar um erro e aí ele vai estar ajustando essa evapotranspiração calculada por uma equação. Então a gente pode perceber aqui que aqui é todo um processo inteligente, muito parecido com o que a gente faz, né? Nós seres humanos, a gente imagina uma coisa, como aqui no caso do ETO, é imaginação, é um modelo, é algo que a gente espera que vai acontecer, é uma previsão.
depois você vai e faz a atividade, depois você reflete, será que foi exatamente aquilo que eu imaginei? Tem um erro e a partir disso a gente pode falar, bom, da próxima vez que eu imaginar, agora eu já tenho uma experiência. Então aqui é um processo parecido com o cérebro humano também realiza. E por fim, a gente pode fazer uma medida, isso aqui é muito menos utilizado, foi o objetivo do meu doutorado, que é fazer uma medida da planta. Existem algumas coisas, né? Por exemplo, um sensor de... você pode medir ali a seiva, assim, um tanto de água, por exemplo, numa árvore, você pode estar medindo ali a quantidade de água que está passando no tronco. No meu caso, do meu doutorado, eu usei um sensor de infravermelho que mede a temperatura da folha e a gente pode estar aí estimando o tanto que o estômago está aberto, está fechado, porque em teoria, em um dia bem ensolarado, uma planta bem irrigada vai ter uma temperatura da folha mais baixa do que uma planta menos irrigada. Naturalmente, a gente tem que interpretar, só o dado de temperatura não dá para saber, e é por isso que existem aí índices, por exemplo, um índice de estresse da cultura, de estresse hídrico da cultura, que varia de 0 a 1. Eu não vou entrar em detalhes como esse índice é calculado, ao menos que vocês tenham interesse, mas o importante entender aqui é que a temperatura foliar também pode ser utilizada para fazer esse manejo. E a diferença aqui no sistema que eu mostrei lá anteriormente, no lugar do sensor de solo, a gente tem aqui o índice, que é calculado pela temperatura foliar. Então, mesma coisa, a gente faz aqui o cálculo da ETO com a estação meteorológica, faz todo o cálculo aqui, liga a irrigação, aí depois a gente vai fazer um feedback para verificar se essa água aplicada de fato diminuiu ali o estresse da planta ou não. Então, o que a gente aprendeu agora? Sistema inteligente. Não precisa ser algo lá fora do outro mundo, não. A gente tem que ter sensores que vão nos ajudar a tomar decisões em relação a quando e quanto irrigar. Mas para isso tem alguns problemas, né? Tem alguns desafios. Primeiro, a gente tem que calibrar os sensores. Os sensores eles têm que estar falando a mesma língua. Todos eles têm que estar ali dentro da mesma precisão, vamos dizer assim. A gente tem que definir os valores críticos, então isso vem de pesquisa, vem de análises. Não é uma receita de bolo que você lê ali e fala, é isso aqui. Tem que fazer um tipo de levantamento dentro da propriedade. Tem que envolver uma automação do monitoramento e da atuação. Caso contrário, é um manejo normal, que também é inteligente, mas nesse caso, quando você automatiza, você coloca para uma máquina, aí sim se torna um sistema em si inteligente, não o manejo. E por fim, análises, né? Quando a gente automatiza e a gente fala, vou usar esse algoritmo, com o tempo, o próprio algoritmo, aqui que entra a inteligência artificial, ele pode estar melhorando com base nos dados de feedback dos sensores, do próprio sistema. Então, por exemplo, ele pode estar melhorando em relação ao consumo de energia, em relação a outros fatores, fatores mercadológicos, né? Então, é simples? Não, vocês podem perceber que ainda é uma área emergente de estudo. Existem muitas coisas para serem melhoradas, mas ela está no começo aí de se tornar uma realidade na maioria dos produtores. E para que essa realidade se torne prevalente entre principalmente os pequenos e médios produtores, a gente pode estar utilizando aí sistemas de baixo custo, porque a tendência é diminuir o preço, é aumentar a disponibilidade de microcontroladores e sensores a baixo custo. E o projeto que eu estarei aqui preparando e apresentando, aqui na minha área de tomate, estou implementando uma área de tomate e quero fazer uma irrigação automática. E para isso eu vou propor que um sistema de irrigação inteligente com feedback de sensores de temperatura infravermelho e uma lâmina baseada na ETO. É uma continuação do meu doutorado. Então sensores, a gente vai utilizar sensores de baixo custo. Tem alguns sensores também na universidade de mais, digamos,
melhores, né? A gente pode estar ali fazendo uma comparação com eles, embora que eles tenham um problema porque a gente vai utilizar nesses sensores aqui, como eu vou mostrar, nesses sensores de temperatura a gente vai utilizar uma comunicação sem fio, de modo que ele possa se comunicar com outros sensores. E a ideia vai ser o seguinte: a gente vai ter um sensor medindo uma planta. Aqui eu coloquei uma grama, mas no caso a gente vou plantar tomate. Assim espera, né? Tomate é uma cultura complicada, mas vamos lá. Vai ter um sensor medindo aqui a temperatura da folha de uma planta de referência. Essa planta de referência ela vai estar bem irrigada, no sentido que a gente vai estar dando atenção a ela, para ela se manter o melhor irrigada possível. Eu serei a referência, eu sou inteligente. Eu vou estar observando e falando, essa planta está bem irrigada. Com base nela, na temperatura dessa folha, ela vai enviar um sinal para o restante de todas as outras plantas. Todas as outras plantas, a gente vai ter umas 500 plantas. E a partir dela, ela vai medir a temperatura da planta monitorada. E ela vai irrigar baseando-se na temperatura da folha da planta referência. Então esse é o sistema. A diferença aqui é que a gente não precisa fazer uma calibração, a gente não precisa fazer um índice, a gente não precisa criar um índice crítico. A gente vai utilizar uma diferença de 1 grau. Depois talvez a gente pode mudar, mas vai ser 1 grau. Se com o tempo eu ver que isso não está dando certo, posso aumentar ou diminuir, mas a priori 1 grau. Isso é baseado em dados de pesquisa que eu realizei no meu doutorado. Então basicamente vai ter um ETO, que vai ser calculado também aqui pelo sensor. Esse ETO aqui vai lançar para no próprio microcontrolador, que ele vai estar ligando e desligando a válvula solenoide. Depois ele vai ter um feedback aqui da diferença da temperatura da folha da planta referência em comparação à planta monitorada. Vai gerar um erro e a partir disso a gente vai estar controlando aí o sistema de irrigação. Vou falar com mais detalhes como é que funciona esse sistema. Ele está no processo também de patente. Então isso vai acabar sendo uma forma de mostrar para verificar se realmente vale a pena esse tipo de sistema. E aqui são alguns dos sensores, né, que a gente vai utilizar, alguns dos equipamentos ou dispositivos. Então nós temos aqui um ESP32, que é um microcontrolador. É um mini computador, barato, 30, 40, 50 reais. A gente vai ter um sensor de temperatura foliar, ou sensor de temperatura, né, infravermelho, mas para medir a temperatura da folha. Um sensor de temperatura e umidade do ar, que a gente vai utilizar para calcular ETO. Então vai ser um ETO bem simples. Por isso que a gente vai ter um feedback desse sensor, para estar melhorando aqui, porque a gente não vai ter uma gama de sensores, então vai ser uma coisa simples, de baixo custo. E aqui tem um relógio, que chama de RTC, que é para controlar o momento de fazer as leituras ou não, porque ele não pode estar ligado constantemente, né? A gente podia fazer isso, mas é uma forma de controlar aqui a bateria. E também a gente vai ter outros também, a gente pode fazer para coletar os dados, salvar no cartão de memória. Então aqui são alguns exemplos, a gente pode fazer várias coisas. Então tem uma grande flexibilidade dos tipos de sensores que a gente pode estar desenvolvendo. E depois disso a gente vai instalar, do jeito que eu mostrei aqui, numa planta de referência e em algumas outras plantas de monitorada. E para comparar a gente vai colocar uma linha medida baseada no que eu vou só olhar. Então baseado no primeiro lá que eu falei da referência. E a partir disso a gente vai fazer uma comparação para verificar se o sistema automático ele de fato funciona, se ele é de fato inteligente, no sentido de produtividade. Então no final vai comparar a inteligência desse sistema com a minha inteligência, vamos dizer assim. Então pessoal, o projeto está ainda no início, estou terminando de montar as mudas, então vou começar a implantar esses sensores aí a partir de daqui uns 30 dias, 30, 40 dias. Mas as conclusões que a gente pode ter com essa apresentação é que a irrigação inteligente é a mesma coisa de uma irrigação com base em dados, então é necessário ter dados. A diferença é que esses dados eles têm que ser interpretados para adequar a lâmina de irrigação, ou seja, a irrigação inteligente é uma irrigação que muda de acordo com os dados dos sensores. E os dados dos sensores, eles medem as variações no tempo, as variações no solo, as variações na planta. Então, inteligente
se adapta ao meio. Todos os modelos de irrigação são baseados na interpretação de alguém. Então, mesmo quando não há sensores, quando você fala, eu vou manejar, você vai estar tomando a decisão. Portanto, o manejo é inteligente. O manejo nada mais é não simplesmente molhar na doida, né? Como as pessoas falam. É simplesmente fazer uma adequação, ter uma ponderação, ter uma reflexão antes de decidir a lâmina de irrigação. E uma irrigação baseada no tempo é inteligente? Sim, como eu falei aqui. Se eu falar para você bem assim, primeiro a gente tem que entender que o relógio é um instrumento de medida, ele mede o tempo. O tempo em si não é uma coisa assim, é difícil a gente explicar, né? É uma viagem. Mas pense da seguinte forma, sem um relógio não tinha como você saber o tempo de forma precisa. A gente poderia ter uma noção pelo sol, pelas coisas, mas o relógio é a base. É a base. Então, com isso em mente, se eu falar bem assim, as plantas tão pequenas, vamos irrigar por 30 minutos. A partir de 15 dias, vamos irrigar por 1 hora. A partir de 45 dias, vamos irrigar por 1h30. A partir de 60 dias, vamos irrigar... Vocês percebem o que eu estou fazendo? Estou usando o tempo, que é o calendário, os dias. E estou usando o tempo baseado no relógio, na hora. Então, é baseado no tempo, mas é inteligente. Porque ela muda, porque eu estou observando que a planta está crescendo, que a planta está aumentando a sua necessidade hídrica. Então, por isso que é inteligente. Então, não precisa necessariamente ser uma irrigação baseada num sensor no solo, na planta e na atmosfera. Baseado no tempo, ela também é considerada inteligente. Obrigado.